Fala pessoal, bora começar mais um Pode Errar, o podcast que valoriza a cultura do erro. Errar rápido, aprender rápido e consertar mais rápido ainda. E hoje o nosso convidado é um empreendedor que fez e faz muito pelo ecossistema de Santa Catarina, mesmo tendo fundado a empresa lá em São Paulo, né? Sim. E isso é algo bem legal porque ele trouxe a empresa para nossa região, desenvolveu muito, inclusive fez alguns eventos de tecnologia e inovação para advogados aqui em Santa Catarina e em São Paulo também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também é um dos caras que eu arrisco dizer com um grupo seleto aí de empreendedores que fez Floripa ser chamada de Ilha do Silício. Com certeza. Não sou o cara, mas Não, mas que a ilha merece, merece. é uma das pessoas que fez realmente Floripa levar esse nome. Eu tô aqui com o Antônio Neto, gosta de ser chamado de Neto. Ele é um dos fundadores da Aurum, uma legal tech que hoje é referência no segmento jurídico e que em 2018 foi adquirida pela Vela Software, uma empresa que é subsidiária de uma empresa listada na Bolsa de Valores de Toronto. Ou seja, quem gosta do assunto de M&A, vale a pena conferir essa conversa porque vai ter muita dica e muita informação legal. Neto, obrigada pela tua participação. É um prazer. É muito legal porque a gente se conheceu ano passado por um amigo em comum e já me provou que tu é muito adepto à cultura do give back, né? De devolver pro ecossistema tudo aquilo que tu aprendeu, porque tu me ajudou ali ano passado com algumas coisas. E é muito bom te ter aqui pra gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre erro e falar sobre toda a tua jornada. Um prazer, Rafa. Bom podcast para todo mundo aí. Tomara que seja proveitoso. É um prazer estar aqui. Eu acho que tem que dar o give back para o ecossistema, porque o ecossistema me ensinou muita coisa. Vir aqui para Floripa foi um grande acerto. Eu fiz parte do Scale Up aqui da Endeavor, foi muito legal. Eu tenho muitos amigos, eu faço parte de um grupo de empreendedores, agora a maioria deles ex-empreendedores como eu, e a gente troca muita ideia, é bem bacana. Que legal. E aqui no nosso podcast a gente sempre chama empreendedores de sucesso, obviamente, porque a gente quer mostrar que o erro faz parte da jornada de todo mundo. E por isso a primeira pergunta que eu sempre começo aqui é o seguinte, né? Me fala um pouquinho de 2 erros que tu cometeu lá atrás, que foram erros, assim, que deu uma pancada muito forte em ti, mas que hoje tu fala, pô, por conta desse erro, eu me tornei a pessoa que eu me tornei, eu consegui fazer toda a minha jornada de sucesso, eu me tornei uma pessoa muito melhor. O erro mais grave que eu me lembro, assim, foi... Bom, para dar um pouco de contexto, né, a Aurum foi uma empresa que eu fundei junto com a minha esposa lá em São Paulo em 94. Faz software para advogados. O nosso primeiro produto é o Temis, que é um software que começou simples para escritórios pequenos, depois ele foi ficando cada vez maior, e hoje atende escritórios grandes. E lá para 2010, mais ou menos, a gente resolveu desenvolver o Astrea, que é hoje o produto que eu acho que tem um produto que domina o mercado aí de software jurídico. A gente veio para Floripa, desenvolveu o Astrea aqui em Floripa. Só que isso a gente começou lá em 2011, fazer o Astrea. Então foi um trabalhão, porque primeiro tivemos que aprender uma tecnologia nova, o Astrea todo na nuvem. Lá para 2013 a gente lançou o produto. Eu lembro que uma coisa que... Eu já era CEO da Aurum antes, e eu nem acreditava nessa história de nuvem e tal. A Sônia, minha esposa, começou uma consultoria com o Joaquim Torres, que é um cara forte de produto, que por acaso é amigo pessoal nosso, e ele indicou para a gente um livro da Garen Real, que é o 37 Signals, que eu li esse livro realmente mudou a minha vida ali. E aí tivemos a ideia de fazer o Astrea, e a minha ideia no começo, bem equivocada, é que você faz um software, põe na nuvem e a galera vai comprar sozinha. E aí fizemos, o software é muito bom, lançamos na nuvem, e aí no começo não vendia nada. A coisa andou, e aí um outro amigo me veio com um produto para o setor bancário, e ele falando maravilhas, mostrando o mercado e tal, eu me empolguei, entrei nesse negócio, deixei o Astrea um pouquinho de lado, fiquei um tempão trabalhando nesse produto, que eu não vou falar o nome agora e tal, mas... Que existe hoje no mercado ainda. Existe hoje no mercado ainda, mas aí o produto tinha eu aprendi na prática, assim, e aí o produto não foi para frente, no final eu perdi um monte de dinheiro ali investindo no produto e perdi um monte de tempo que eu podia estar dedicando ao Astrea, e depois de um tempo eu abri mão
desse produto e voltei para o Astreia. Mas a lição aprendida ali foi o seguinte: você não pode se apaixonar pelo seu produto. Você tem que se apaixonar pelo seu problema. Então, o produto endereçava um problema do mercado, mas o meu cofundador ali, ele estava muito apaixonado pela solução dele, e aí a solução, às vezes, não é essa. O problema não resolve o problema tem outra coisa que causa aquele problema, que você tem que resolver outra coisa. Então, essa foi a minha lição aprendida. Eu gastei quase R$1 milhão nessa história, mas... Pô, doeu, então. Doeu. Foi um erro bom, assim. E hoje eu vejo que a questão é o empreendedor tem que estar apaixonado pelo problema. A sua solução pode resolver aquele problema, ou você pode ter que mudar de solução e arrumar outra para resolver o problema. E sempre vai ter pessoas mostrando outros caminhos e tu tem que ter muito claro aonde tu quer chegar, né? Tem que ter uma visão muito objetiva. A questão é o seguinte: você tem que ter muito claro qual problema você resolve. As maneiras de resolver o problema. Hoje eu atuo como investidor, às vezes eu invisto em empresas e tal, né? E para mim o que interessa, assim, quando eu vou investir numa empresa, é o que a gente chama de tração. Ou seja, eu não sou eu não me considero tão esperto assim do ponto de identificar um negócio antes de alguém comprar e eu falar, isso aqui vai dar muito certo, tal. Não, para mim, como eu assumo minhas limitações, eu falo assim, para mim um negócio para ser investido, ele precisa ter tração. O que é tração? É gente comprando o produto. Se tem gente comprando produto, essas pessoas que compram produtos julgam muito melhor do que eu se aquele produto serve para alguma coisa ou não. Então, e aí eu canso de ver empreendedor falando, nossa, olha meu software, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Cara, tá vendendo? Alguém está pagando por isso? A ideia pode ser brilhante, mas ele resolve algum problema mesmo? E como resolve? Resolve se tem alguém pagando por isso. Aí eu invisto. Ô Neto, e deixa eu te fazer uma pergunta, porque na verdade é uma pergunta que é tanto hoje pro Neto investidor como pro Neto fundador, né? Uhum. Porque tu não é formado em Direito, Não. tu se formou no ITA, Isso. você e a sua esposa, né? Os sócios fundadores. Da onde que veio o teu conhecimento para desenvolver um software para advogados, para escritórios? E hoje tu consegue apostar em empreendedores que não são do ramo, porque tu não era do ramo. Então, hoje, porque tem investidores, eu pergunto isso porque tem investidores que eles não investem em... não, como que uma pessoa tá desenvolvendo um produto de health tech se a pessoa não é da área de saúde? Bom, deixa eu contar uma pequena historinha, né? Como eu comecei, eu saí lá do ITA e tal, e logo de cara, eu trabalhei um tempo numa empresa, logo de cara a gente saiu dessa empresa e montou uma software house, na época que se chamava software house, isso é na década de 90, não tinha nem... No Brasil não existia conceito de startup, né? E o primeiro cliente, o combinado assim, o primeiro cliente que aparecer, eu largo meu emprego, eu faço software para esse cara e ele paga e a gente começa a nossa empresa. E aí apareceu um escritório de advocacia, Advocacia Castro Neves, ficava lá no centro de São Paulo, Barão de Itapetininga. Eu lembro que eu visitava lá, eu entendi o que os caras precisavam, tal, fiz o nosso primeiro sistema, que era um sistema em DOS ainda, e atendia lá a Castro Neves, custou $500, eu lembro direitinho. Aí entregamos o software para eles e tal, e aí depois veio uma miríade de outros projetos, mas a gente era uma body shop, então a gente arrumava projetos, fazia tal. Depois eu briguei com essa turma dessa primeira empresa, a Sônia veio trabalhar, minha esposa veio trabalhar com a gente lá, a gente fez uma secessão, saímos, montamos a Aurum. E a Aurum, inicialmente, era uma empresa que fazia projetos também. Até que um belo dia, a gente ficou sem projeto. E aí é o lance que eu falo da escala, né? O projeto, você trabalha com prestação de serviço, você faz um software que serve para uma pessoa. Só que esse software pode servir para outras pessoas iguais a essa. Aí é que está a escala do software. Porque o software pode ser, na época, podia ser copiado. Eu ponho lá no disquete e... Aí, numa hora que a gente ficou sem projeto, ele falou, poxa, será bom a gente ter um produto, né, para a gente vender. Aí ele falou, eu sei fazer software para advogado, porque foi o primeiro que eu fiz. Aí a gente fez o Temis, que foi o primeiro produto da Aurum. Aí começamos a vender o Temis em disquete, fazer anúncio em jornal da OAB e tal, e o Temis foi indo. Foi assim que começou. Foi, na verdade, por acaso.
Pô, e esse escritório deve ter ficado muito chateado de não ter feito, na época, um bom contrato com vocês pra dividir essa propriedade intelectual, né, porque foi Pois um é. grande aprendizado que saiu dali de dentro. É, isso eu ouvia toda hora. Todo mundo chega para mim e fala: "Ah, tem uma ideia boa, mas eu queria vender. Se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro", mas não funciona bem assim, né. Não funciona. E como que foi esse processo de tu, constituir uma empresa com a tua mulher? Porque a gente sabe que em termos de governança, a gente sabe que não é fácil, né. Não. E ainda mais sendo só vocês 2 nesse começo da jornada. É, então, mais para frente a gente entraram outros sócios minoritários, inclusive a Marcela, o Fernando, o Luiz, que nos ajudaram muito. Mas tem os lado ruim, porque contamina um pouco o a vida familiar ali com a empresa. A gente fala que a Auron é o nosso terceiro filho, porque a gente praticamente começou junto com o nosso casamento ali, a Auron. Mas tem um lado bom, que era o lance da solidão da liderança. Então, todo líder ele é um cara muito solitário, porque ele não tem muito com quem dividir as coisas. Então, com a Sônia, a gente podia trocar muita ideia sobre o que estava acontecendo. Isso faz muito bem para o psicológico ali. Eu lembro assim de uma época que a gente ia muito para Praia do Rosa aqui. Então era assim, a gente saía numa sexta-feira, pegava o carro, ia lá para Praia do Rosa para passar um fim de semana, e todo o caminho da BR-101 ali, a gente ia conversando sobre o que aconteceu durante a semana, falando mal de gente, esse tipo de coisa. Quando entrava ali saía da BR-101, parece que Desligava. desligava e parece que a Auron ficou, os problemas ficaram na estrada e a gente ia curtir o fim de semana. Então, esse é o lado bom ter uma relação dentro do trabalho. Agora, é lógico, se puder separar também é bom, porque a vida, todo jeito dá certo, né? Tudo tem um lado positivo e um Tipo lado positivo, negativo, né. exatamente. E tu passou por algumas fases dentro da empresa que tu foi o CEO da empresa, mas tu Isso. sai, tu se torna CTO também em um período, depois Não, tu volta como CEO, como que foi o essa pessoal vai olhar no mudança? meu LinkedIn e vai descobrir a empresa lá, mas assim, não, eu fui CTO dessa outra que deu Ah, tá. errado. Não, teve uma época que a Auron começou, lá no começo, lá nos anos 90, que a gente estava ainda estava vendendo licença de Teams, ainda a empresa não conseguia se manter sozinha. Aí, por um tempo, eu atuei como consultor, como DBA, Oracle, inclusive, fiquei um tempo fora. Depois eu retorno e eu combino com a Sônia, ela gosta muito, ela gosta mais dessa área de produto, de projeto, e eu acabo assumindo como CEO da Auron nesse período. Quando a gente cria o Astrea foi lá, 2010, a gente vem para Floripa. Eu atuo como CTO do Astrea, a gente deixa o Luiz lá como CEO da Auron, e aí eu tenho uma atuação como CTO na criação ali do framework, do início do projeto do Astrea. Mais para frente o Astrea fica tão... Hoje, quando eu saí lá, o Astrea era 4 vezes maior que o Temis. Ele era uma spin-off que engoliu depois o primeiro software ali. E aí quando a gente reunifica a empresa, eu passo a ser o CEO de novo. E qual que foi a tua experiência nesses cargos de C-levels? Porque são cargos bem distintos. Aonde que tu se identificou mais? E se isso, quando tu volta como CEO, tu mudou a tua visão, assim, tu evoluiu pelo teu aprendizado passando como É, CTO? eu acho assim, não, o fato de ter trabalhado com CTO, eu tenho uma formação técnica e tal, foi uma fase muito gostosa, que eu tenho amigos programadores ali que começaram o Astrea comigo, são amigos meus até hoje, e foi uma fase gostosa, que é uma fase de laboratório, de você descobrir as coisas. Quando você passa para CEO, muda um pouco, e a empresa, uma empresa de alto crescimento, muda muito a tua atuação, né? Aí você é mais um cara de dar direção, você já não dá para entrar no detalhe do técnico ali, porque você não tem tempo para isso. Então, as duas funções são muito legais, assim, as duas funções eu gosto muito. Cada uma tem seu É. charme ali, tem o seu... É que normalmente quando a pessoa é mais da parte técnica, de fato, brilha muito mais tu poder trabalhar ali, né, como um CTO e o Hum, CEO, a gente estava até falando aqui, né, ele não é tão simples, porque tu tem toda uma exposição, uhum. que aqui dos bastidores a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão do CEO realmente ser a figura pública, ser a cara da empresa, precisa aparecer muito. E eu sempre tive essa dificuldade de aparecer muito, né, Uhum. estavas comentando que tu também tinha e de fato tem
tem que virar uma chavezinha, tem que estar ali É, aparecendo e representando a empresa em todos os eventos e palestrando. exato, o CEO é o cara que dá a direção e dá o tom da empresa, né? Então, a trajetória da Auros também foi muito legal, porque a gente, como eu falei, o Astrea a gente achou no início que ia vender sozinho. Aí está entrando na história de M&A, a gente foi abordado por uma empresa holandesa para queria comprar a gente e tal, e a gente foi lá, mostrou, foi muito legal, foi todos os sócios foram para Amsterdã, a gente apresentou os 2 softwares para essa empresa e tal. Os caras gostaram muito, ficaram muito impressionados com a Astrea, produto bem legal. Aí o feedback da turma foi assim, olha, nós gostamos de vocês tal, só que a gente viu que o Astrea não tem um bom go-to-marketing. Aí eu falei, puta, que porra é esse go-to-market? Aí que a gente foi olhar melhor tal, e aí montamos uma verdadeira máquina de aquisição de clientes, que esse era o go-to-market. Coincidentemente, na mesma época, eu fui no meu primeiro RD Summit. E no RD Summit, acho que 2015 ou 16 tal, foi ali que eu vi que era acho que 2015. Eu vi o que era um go-to-marketing, pintou uma bela ponta de inveja, assim, de falar, puta, esses moleques estão fazendo tudo isso aqui, então é assim que funciona. A gente conseguiu montar uma maquinaria ali muito boa de marketing, vendas, hoje o Astrea deve ter mais de 10 mil clientes, o pessoal depois da hora pode me corrigir ali, deve ter se bobear uns 15 mil, e muito isso era o go-to-marketing, era montar essa maquinaria ali de aquisição de clientes. E isso tu descobriu no processo ali de venda, né, mas como que foi esse processo de venda? Porque vocês tinham tudo para ser uma empresa familiar. Sim, Como que foi essa mudança? Pô, vocês foram atrás, a oportunidade não, surgiu? pareceu. Na verdade, assim, logo que a gente estava ainda, o Astrea ainda era um lab ainda, uma empresa canadense entrou em contato com a gente falando em termos de M&A. Aí foi um aprendizado longo, a gente não tinha advisor na época, eu recomendo ter advisor. Hoje eu faço um advisor de uma empresa, inclusive, mas a gente não sabia, nem tinha ideia que a empresa valia dinheiro e tal. E aí foi um primeiro processo bem tumultuado ali, não deu certo. A gente chegou, mas eu entendi que a empresa valia grana, e aí com isso a gente entende que, poxa, se crescer mais, vale mais, é mais ou menos essa é a lógica. Nesse processo, o processo de M&A assim, foi de muito aprendizado. Cada história, cada um... Eu não sabia, nem sabia o termo EBITDA. O que é EBITDA? Aí aprende a EBITDA, tá, o jeito que mede, lucratividade e tal. Aí começa a aprender toda essa nomenclatura. Tem uma época que a gente faz a empresa dar muito lucro, depois entende, precisa de growth, a gente faz a empresa crescer muito. Um feedback de M&A, vocês não têm go-to-market, aprende o que é go-to-market, faz uma maquinaria de crescer, até que a gente atingiu um ponto bom ali, foi adquirido pela E vocês Constellation. nunca tinham, feito rodada de investimento, vocês Nunca. foram direto ali para Totalmente bootstrap. venda, ou seja, vocês realmente não conheciam o game, porque é um game, né, Exatamente. e Não, até entender esse game às vezes demora e deve ter tido muito erro ali que com vocês devem certeza passar por muito startup ali na Schutz ali, é, com essa situação de maturidade, né? Você maturidade. entender o game ali, o econômico ali da É. história. Basicamente é isso. Tua empresa agrega valor no mercado, e quanto mais valor se agrega, mais ela vale. Não, e vocês foram adquiridos, né, por uma empresa, pô, não era qualquer empresa, era por uma empresa que, na verdade, a subsidiária tá listada na bolsa, né, a Vela Software, Na ela é Constellation, a Constellation Constellation, que daí mas quem adquiriu foi a Vela, foi a né? Vela. Que é uma subsidiária da Constellation, Exato. isso. E pra quem não sabe, a Constellation é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Toronto, ou seja, tem um impacto muito grande fazer uma aquisição nesse porte, porque a gente tá falando, né, com não é uma due diligence qualquer, a gente tá falando com toda uma estrutura que envolve uma empresa transparente, precisa abrir Uhum, dados, sim. então o buraco é bem mais embaixo, né? O lance do deal ali com a Constellation, o aprendizado ali de pós-deal foi muito de melhorar a governança no geral, do tipo fechar a contabilidade 3 dias depois do mês ali, porque tem que mandar relatório para a galera consolidar tudo e tem que sair na bolsa lá no relatório na relação com os investidores. Então vira uma contabilidade bem profissional. Não era interna ainda, a gente
usava prestador de serviço, mas tinha que ter essa precisão de resto, eles são dão bastante autonomia para a gente. Do dia a dia da empresa, a gente podia fazer o que quisesse. E como que foi esse choque de cultura? Não sei se também teve esse choque de cultura, né? De uma empresa de fora vindo. Como que os funcionários, os colaboradores receberam isso? O que que mudou no dia a dia da empresa depois que teve essa venda? Olha, no dia a dia, eu acho que mudou pouco, a gente continuou fazendo o que a gente fazia, mas gerou muita oportunidade. Então, por exemplo, um dos nossos colaboradores subiu na hierarquia, foi trabalhar o Thiago Antunes, por exemplo, é um cara que cuidava do nosso administrativo, virou RH, o assessor de RH do grupo todo. O Fernando, que era meu sócio, que era comercial, subiu para ser VP de Growth da América Latina. Então, deu oportunidade. O Luiz, que eu citei agora, que foi o meu CFO, hoje é CEO de uma empresa que fatura 100 milhões de reais por ano. Então, foi surgindo oportunidades para cima. Esse foi acho que o grande efeito. E o outro é que a empresa hoje dura para sempre, não depende mais de mim, ela segue o seu caminho, porque uma empresa listada ela é do público, essa empresa não vai acabar tão cedo. Que legal. E como que foi? Porque tem todo um período, né, de transição, que a gente sabe que, inclusive, tu saiu do cargo de CEO foi ano passado, que a gente Faz conversou, né? exatamente um ano. Então, tu teve todo ali um tempo de transição, obviamente que os compradores querem, né, que a tua presença ali ainda fique na empresa para ajudar nesse processo. Como que foi esse teu período de saída, assim? Tu já tava, porque eu te pergunto isso porque eu já fiz alguns deals e os empreendedores, eles falaram, pô, o comprador ou o investidor me amarrou muito no contrato, né, de lock-up, e já não fazia mais sentido eu estar dentro da empresa. Uhum. Poderia ter sido um tempo muito menor e já no final estava super desgastada a relação, porque eu já não contribuía mais para a empresa, eu já queria estar fazendo outras coisas. Uhum. O comprador também não queria abrir mão de mim, porque tava em contrato. Então, como que foi isso para ti? Tu achou que foi o timing certo? Olha, acho que o melhor que dava, né? Primeiro, não Nunca é teve, perfeito, né? nunca, Eu acho que tem mas acho que foi ótimo. Acho que eu não tenho nada a reclamar disso, não. Acho que foi muito bem arrumado. Bom, primeiro, só para explicar, o pessoal que não conhece M&A ali, então, o deal, empresas que estão crescendo, é muito normal você ter uma cláusula de earn-out. O que é earn-out? Você define um preço da empresa e depois define um preço adicional que depende do desempenho da empresa futuro. Então, no meu caso, a gente tinha um earn-out de 3 anos. O que a empresa desempenhasse nos próximos 3 anos agregava no preço que a gente vendeu a empresa no começo ali. Então, dado que o earn-out era de 3 anos, o meu contrato de CEO ali, aí você passa a assinar um contrato, era estatutário e tal, um contrato igualzinho que eu brincava, igual o jogador de futebol, eu tinha um contrato de 3 anos também. E eu anunciei logo de cara para eles que eu não estava interessado em continuar. Dado isso, a gente começou um processo de transição. Aí foi aí que a Marcela, que era a nossa diretora de marketing, que também era sócia da Aurum, aceitou, se interessou por ser CEO da Aurum, e a gente fez a transição no último ano ali. E foi tranquilo. Que legal. Foi E bem. aqui é legal só distinguir os dois termos, né? Lock-up é aquela cláusula que prende o empreendedor, né? Que faz o empreendedor continuar trabalhando na empresa por um determinado período. E o earn-out é a cláusula que é uma cláusula aí de performance. Uhum. Que em vez de pagar o valor no presente, a gente às vezes reduz esse valor e ele pode ser pago, né, a depender do desempenho que o empreendedor Uhum. trouxer para a empresa. Então, também é muito utilizado em M&A. E como que foi? Eu fiquei bem interessada, porque tu falou que tu teve outros sócios. Os outros sócios, eles entraram após a venda ou tu já convidou os outros sócios antes da Não, venda? foi antes da venda, porque depois que vendeu, aí não dá Não, para entrar mais sócio, né? porque tem programa de partnership, né? Aí eu pensei que Aham. poderia ter sido algo nessa Não, linha, mas não, não não, foi. foi o pessoal, alguns sócios já vinham há bastante tempo, desde 2005 e tal, Marcela foi mais recente, mas a relação entre nós também era muito boa, a gente conseguiu alinhar os interesses de todos, então tá todo mundo mais ou menos
E encaminhada. como que foi escolher a Marcela para ser a CEO? Porque não é uma tarefa fácil, né? Quem vai substituir É, todo o teu legado? assim, é uma questão de analisar o momento ali, quem as pessoas que estavam disponíveis, eu acho que fazia todo sentido ser ela. Que ela teve uma carreira bem legal ali dentro da Foi. empresa, né? Ela passou aí por várias áreas, conseguiu se desenvolver Ela bem. começou como UX, ela foi o UX do Astrea, depois assumiu o marketing ali, um desafio grande, ela não era uma profissional de marketing, mas ela construiu uma máquina de marketing ali fantástica, e agora ela é CEO e desejo toda sorte para ela ali. Que legal. E hoje tu atua e tu sai, então ano passado tu encerra, né, teu ciclo dentro da empresa, e hoje tu tá atuando como conselheiro, como advisor de empresas. Exatamente, hoje eu sou advisor de 2 companhias, uma é a Mobiliza do João Romão, um grande amigo inclusive, nele eu sou conselheiro, tenho um pouquinho de equity, e outro eu sou um advisor da Cálculo Jurídico, uma empresa lá de Curitiba, uma empresa que está indo muito bem, e ali eu estou fazendo advisor em vias de M&A para eles ali. Que legal. Contando minha experiência com M&A para tentar ajudá-los. Não, e é legal porque com certeza toda a tua experiência foi porque tu errou muito, tu passou por muitos processos, né? Principalmente depois de uma venda, a gente adquire muita experiência e agora tu consegue trazer esse olhar para empresas mais novas ou que estejam É, passando por essa transição. no caso do M&A, assim, o que acontece muito com as empresas é um pouco de insegurança, porque M&A você não passa muitas vezes pelo processo, a não sei que você trabalhe na Schultz ali, mas em geral, ou seja um advisor, mas em geral o empreendedor vai passar por 1, 2, no máximo 3 M&As, mas sempre vai ter o primeiro, e a maioria vai estar no primeiro. Então, existe muita insegurança no processo. Então, o que em geral acontece, se um M&A for de uma empresa, a partir de uma empresa séria e tal, dá para você confiar bastante no processo. Acho que essa é a lição aprendida. As pessoas não estão ali querendo te fazer o mal, elas querem ali fazer um bom negócio e a gente tem que acertar um bom negócio para todos. E foi muito desgastante porque os empreendedores, regra geral, eles saem muito cansados desse processo, é Sim. estressante, né? Foi É. quanto tempo de negociação? Ó, negociação até o início ali para fechar o preço foi rápido, mas depois foram 9 meses de due diligence. Foi uma Uma gestação. gestação. Só para explicar tudo, normalmente você tem um primeiro contato, você passa uns dados para o comprador vem com uma proposta, normalmente na forma de um MOU ou num LOI, que MOU dos dois significa a mesma coisa, carta de intenções, mas ali ele está estabelecendo um preço, tal, que é o que ele entende e você aceita ou não. É hora de negociar, é ali, nessa hora que você está recebendo um MOU ali. Depois disso, ele vai fazer uma diligência, vai abrir o capô da empresa para ver se ela realmente vale aquilo, se aquilo que você contou para ele ali, que ela fatura isso, tem tanto de lucro, se isso é verdade, se não tem nenhum esqueleto no armário, tal. Ele vai fazer essa diligência e, em paralelo, vai discutir o contrato de compra e venda. A diligência até que foi tranquila, agora o contrato de compra e venda a gente discutiu bastante, porque era o primeiro deal desse pessoal da vela aqui no Brasil, então tinha um problema ali também cultural ali para a gente acertar alguns ponteiros. É, não, realmente, é um contrato que não tem como ser simples, né? É um contrato que prevê muitas cláusulas, é um contrato muito denso. Sim. E voltando um pouquinho na fase do diligence, teve algum, porque a gente faz muita do diligence, né? A gente acompanha muito, a gente sempre sabe que dá ali aqueles. A gente tá no Brasil, a gente sabe que a gente tem passivos trabalhistas, a gente sabe que empresas de fora às vezes não entendem muito bem, né, como que funciona o nosso mecanismo aqui no Brasil. Vocês tiveram algum problema nesse questão de ter um yellow flag ali para determinado ponto que vocês tiveram que, opa, agora eu vou ter que arrumar a casa? Então, como a gente já estava nesse processo de M&A desde 2011, nos primeiros papos, a gente teve tempo de consertar muita coisa. Então, por exemplo, a empresa não tinha nenhum PJ, todo mundo era CLT e tal, o que hoje em dia até pega menos. Hoje até as empresas aceitam ter PJ, principalmente na parte de tecnologia, que são salários mais altos, mas a gente não tinha PJ nenhum. A empresa recolhia todos os impostos, então estava tudo certo. Então, não teve. Como eu te disse, o do diligence foi tranquilo. O que deu trabalho foi o O contrato. contrato. Não, e o cap table limpíssimo de vocês, Não ou tinha seja, investidor. não tinha investidor, Não tinha investidor anjo, que às vezes dá trabalho e tal. E tu consegue trazer, assim, algumas cláusulas, assim, que pegaram, não precisa entrar em números, em detalhes, mas algumas cláusulas que pegaram em relação a choque cultural, que foi assim, Não, pô.
Só teve uma que era eles mas não era do contrato de compra e venda, era do tal do Service Agreement, do meu Uhum. contrato como CEO, que eles botaram uma cláusula lá que falava assim: "Olha, se acontecer qualquer coisa, se der uma guerra, se a culpa é tua". Aí eu falei: "Essa aí eu não vou aceitar". Então foi uma que deu bastante foi difícil Que chegar bom, no porque depois teve a pandemia, e né? teve pandemia. Só que no final das contas a pandemia, apesar de ter sido péssima para a humanidade, para a Aurum foi muito boa, porque, aumentou bastante as vendas por conta da pandemia. Imagina, porque tu precisa aumentar os escritórios precisaram aumentar, né, todo o seu ritual de processos, Exato. porque os advogados estavam trabalhando de Trabalhando de casa, casa, exatamente, precisava de software. precisava de software, com Exato. certeza. Que legal. E como tu tá muito, né, mergulhado nesse meio, assim, depois de tudo que tu passou e agora que tu tá acompanhando algumas startups, como que tu entende que tá hoje essa oportunidade? Porque algumas pessoas falam que, tá, né, esfriou, esse mar, a gente realmente teve no primeiro semestre caiu muito o número de investimentos em startups, Uhum. então como que tu enxerga esse cenário de tecnologia? Olha, eu acho que assim, eu acho muito bom que o startup virou uma coisa que faz parte do linguajar das pessoas, né, principalmente aqui em Floripa, então faz parte da eu acho que bobear os maiores empregadores aqui em Floripa são startups ou ex-startups. Tivemos casos de sucesso absoluto, como o caso da RD, de outras A empresas que fo Exact a agora. Exact, exatamente, várias empresas que foram vendidas e muito bem vendidas e continuou operando. É um mercado, eu acho, bastante promissor, eu mesmo invisto em várias, mas assim, o problema maior é que o problema talvez de falta de transparência ou de gente que vem com quem vai investir vem com realidades, assim, achando realidades que não batem, assim, ou imaginando que vai investir numa empresinha lá e vai ganhar bilhões, não é assim. A maioria sai com um ticket ali de uns 30 milhas, 50 milhas, tal. Se você dobrar ou triplicar o dinheiro ali no investimento, tá bom. Vários investimentos que você vai fazer vai dar em nada, vai virar zero. E para o ponto de vista do investidor, dinheiro investido em startup não tem liquidez. Você bota o dinheiro ali e espera um belo dia que aquela startup vai ser vendida. Então, é um investimento bastante sofisticado E de risco, e de alto risco, de risco. alto risco. Então, é bom entender um pouco para investir. Por isso que eu acho que é um investimento que não sei se vai se popularizar tanto. E qual que é o momento de, por exemplo, de realmente de vender? Porque tu já teve do lado do fundador, que tu vendeu a tua empresa, Uhum, claro que na época tu não tinha nenhum investidor, né, para discutir isso, uhum. mas agora como investidor, qual que é o momento certo para vender? Porque tu pode vender, agora tem o movimento do early exit, né, e que tu É, vende ela por um valuation menor, ou hum. então tu, né, que daí é o caminho normal, tu espera ela se valorizar para vender lá na frente. Tu que já passou por essa jornada, hoje, qual que é o melhor momento para Ó, vender? no momento que o fundador ali achar que ele está satisfeito com o preço que ele recebeu. É, É, isso aí é essa é importante, né. essa é a história. Então, eu acho que tem mais sempre que você está num processo de M&A ali, você tem que ter uma coisa que a gente chama de reservation price. Que é o preço de reserva? É o preço que, olha, se o cara chegar com esse preço, eu vendo. Então, eu acho que essa é uma coisa que o empreendedor tem que ter claro ali na cabeça dele, o quanto ele quer receber ali naquele momento. O que acontece muito é no processo de M&A, esse reservation price vai mudando e normalmente vai subindo. Ele vai descobrindo que a empresa vale mais, ele quer mais, tal. Mas é uma hora que ele se sente confortável. Olha, para mim deu. Normalmente, empresa cresce. Estamos falando de startups, são empresas que têm crescimento. Então, normalmente vai ser sempre aquele jogo, olha, se eu vender agora, se eu esperar 5 anos vai valer mais, vai valer mais, mas você vai estar 5 anos mais velho. Então, essa é uma coisa bem difícil de É muito responder. pessoal, né, Pessoal, de exatamente. quanto realmente tem gente que prefere menos dinheiro no bolso, mas que vai trabalhar com esse dinheiro, vai fazer muito mais e Aham. vai ficar livre, né, entre aspas, para iniciar outros projetos, e tem gente que fala: "Não, acho que a minha empresa tá só começando, pode se É, desenvolver muito o mais". lance é uma questão também de gestão de risco, porque toda vez que você está com a empresa ali, a empresa tem risco. Você acha que a Uhum. empresa vai crescer e está crescendo, beleza, mas É. pode ser que Vem uma vem uma pandemia, pandemia, vem uma guerra da Ucrânia é guer e arrebenta tudo, e aí tua empresa vai lá para baixo, aí você perdeu a oportunidade. Então, risco sempre existe, é uma questão de você se sentir confortável e descobrir qual é o teu limite ali. Eu E acho que é e basicamente acho que isso.
tá num momento, né, que tá todo mundo falando que acho que mais do que rodadas de investimento, as empresas elas tendem a passar agora as startups elas tendem a passar por um processo muito mais de M&A do que rodadas de investimento, pelo menos é o que eu Hum, tô escutando aí no ecossistema. Tu acha que faz sentido é, ou depende da natureza da empresa. Então, empresas, por exemplo, de B2C, assim, de consumo, que aí normalmente tem uma base de clientes muito grande, aí eu acho que faz muito sentido ter várias rodadas, porque ela tem um potencial de atingir muitos clientes. Empresa de B2B depende da natureza também. Se uma empresa que ela serve para qualquer business, ela pode crescer muito. Se é uma empresa nichada, eu acho que faz mais sentido fazer um early inclusive, exit. tenho muitas empresas, até alguns clientes nossos, que eles nascem para serem comprados, né? Eles já Aham. nascem com o É, propósito de ser comprado. hoje a garotada já sabe, né? Já teve alguns exemplos tal, então o pessoal tem. Eu fui investidor da Fides, que é do Bruno, Foi vendido agora? foi vendido para TOTUS e o Bruno já tinha essa tese de early exit ali. O Bruno é um grande amigo, um abraço para ele. E o pessoal já sabe, às vezes já chega com a cabeça feita ali para. É, quem trabalha muito com early exit é o Rafael, da Queston, né, quero trazer ele aqui também, porque de fato é um mercado que se abriu muito interessante e tem uma garotada aí muito interessada, né, em abrir startup, vender cedo e começar novos projetos. Sim, com certeza. E é um bom negócio se tu pegar até o perfil dessa geração mais nova, né, uma geração que gosta de estar sempre em movimento, então faz um certo Não, sentido. depende, porque eu já sou meio velhinho, já tô com uns mais de 50 anos, então você vende, você já tá a pampa, né? Mas quem tá, rapaziada que tá ali na casa dos 30 e tal, faz um early exit, bota lá 20, 30 milhões no bolso, o cara tá pronto, daqui a pouco ele tá pronto pra próxima, né? Acho que essa é. E falando um pouquinho nesse mercado de educação, porque a gente conversou um pouquinho sobre Uhum, isso, né, ano passado, e estava muito aquecido esse mercado de ensinar pessoas a se capacitarem para o mercado de tecnologia. E uhum, agora a gente está caminhando aí para uma questão de no code. A gente está vendo que muitos estudantes estão deixando os cursos justamente para trabalhar no mercado, porque eles estão aprendendo mais, eles estão deixando as faculdades, os cursos técnicos. uhum. Como que tu olha esse movimento que até um ano atrás estava super aquecido e esse ano deu uma segurada tanto no valor de salário, né? Não continuou explodindo, porque de certa forma acho que a gente estava um pouco fora da realidade também. Mas como que tu vê esse movimento da tecnologia crescendo? Porque crescer ela vai crescer, mas nos termos de educação mesmo. Eu acho que assim, tem uma demanda grande por programadores, né? E já foi maior, mas continua tendo. Hoje o pessoal tem muito medo aí do chat GPT e tal. Eu diria o seguinte, os programadores medíocres, assim, aquela galera que só reproduz modelos ali, essa turma realmente corre risco. Agora, os programadores talentosos, que dão soluções, esses aí vão ter mercado sempre e serão sempre muito, muito Bem, valorizados no mercado. Hoje, o lance do lado positivo da pandemia é que ele abriu o Brasil, então tem muita gente aqui em Floripa trabalhando para empresas de fora, então hoje é um mercado mundial, não é mais um mercado local. Agora, há uma demanda, sim, por programadores e por programadores bons. Acho que então, se você é um garoto aí que está ouvindo o nosso podcast, se dedica, aprende mesmo, estuda bastante, vai lá no LeetCode, resolve um monte de problema lá, fica bom, porque tem mercado. tem mercado, tem demanda e é o que mais que se precisa aqui. Que legal, a gente vai finalizando a nossa conversa, né? A gente tem um papo que às vezes é muito bom, mas precisa acabar. Neto, fala só pra gente finalizar aqui. Responde uma pergunta. Hoje, tu começaria uma jornada de novo, uma segunda jornada, que é o que muitos empreendedores têm feito? Ou hoje o teu foco realmente é continuar mais no conselho e mais como advisor? Eu tô mais nessa de conselho advisor, eu acho que eu não tenho tanta energia para puxar uma jornada. Porque as pessoas romantizam essa jornada, né? Uma Sim, sim. jornada muito É difícil. uma coisa de. Eu sou que nem aquele ex-jogador de futebol. Já tive uma boa temporada ali e tal, e agora tô mais para técnico. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Neto, que eu queria te fazer e eu acabei e acabou passando. Que é justamente que quando eu comecei, um cliente uma vez me falou assim: crescer dói. A gente era Hum, pequeno hum, ainda, era um escritório que estava acabando de abrir as portas.
Eu falei: "Mas eu sempre quis ser grande, meu Hum. sonho é ser grande e isso aí vai ser muito fácil de lidar, o mais difícil é tu crescer". E hoje a gente tá hoje eu lembro dessa frase: "Crescer dói", porque a gente tá num momento de crescimento Uhum. muito forte e tá doendo. É uma dor boa, obviamente, mas dói e gera traumas, porque principalmente a gente que cresceu muito rápido. Como que tu lidou com isso? Como que foi ver teu time crescer absurdamente e tu ter ali uma cultura pra zelar e saber qual que é o ponto até onde os nossos valores são negociáveis? Até onde eu Uhum. fico com uma pessoa boa tecnicamente, mas que não tá tão de acordo com a nossa cultura? É, eu acho que são 2 coisas muito importantes que eu acho que são interligadas, né. Você tem a questão da marca e tem a questão da cultura da empresa. Então, quando eu falo de marca, todo mundo pensa num logotipo, numa coisa mais uma coisa mais gráfica, né, mas marca é muito mais que isso. Marca, até o nome marca, que é o que deixa marcado, ela tem a ver com sentimento. Eu vou dar um exemplo aqui que não é meu, é do Simon Sinek, quem procurar aí na internet vai achar a palestra dele, que ele conta exatamente esse exemplo, mas tem um exemplo da Harley Davidson. Então, quando a gente pensa na Harley Davidson, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é um bando de cara barbudo com, com tatuagem e tal, andando junto pela estrada e enchendo a cara, mas ela tem uma questão de transmitir uma ideia de liberdade, uma ideia de que eu estou livre, que eu tenho pessoas amigas. Então, a marca boa, a marca forte, ela gera engajamento nesse sentido. Você se identifica com o sentimento daquela marca. Por isso que você tem, inadvertidamente, você tem suas marcas preferidas, que são marcas que falam, pensam como você. No inglês tem uma expressão boa, stand for, né? A marca, ela defende aquela bandeira ali. E código de cultura é muito parecido. Você cria também um código de cultura que são as coisas que os líderes daquela empresa acreditam. Eh, no caso da Auro lá, eu até lembro, era trabalho em equipe, diálogo e proximidade, inovação, ser inquieto, era o nossa lista de Valores. valores, nossos pilares de valores ali. E você tem que falar disso o tempo todo. O CEO vai ter que falar dessas coisas que e não é tão difícil para o CEO, porque você vai falar das coisas que você acredita. O tempo todo você está falando das coisas que você acredita. Vai ter pessoas que vão te detestar, que vão falar assim: "Ó, eu não tenho nada a ver com isso, eu não gosto disso, eu acho que as coisas não acho legal esse negócio de ser inovador inquieto, eu acho que tem que ser tudo certinho e tal, não tem que inovar nada, repetir". Beleza, essa pessoa vai trabalhar lá no teu concorrente, não tem problema. Agora as pessoas que acreditam no que você faz vão estar junto com você para o que der e vier. Mas não é fácil, né, chegar e falar assim pra uma pessoa boa que não acredita, mas que é muito boa É, tecnicamente, chegar e falar: "Beleza, vai lá que eu trabalhar no meu concorrente". A gente aí sabe que não é fácil não é isso. fácil, mas isso você não precisa mandar ela embora, ela vai embora Ela vai sozinha. embora, ela não tem Não mais não como contribuir, né. exatamente, ela vai embora sozinha. Teve caso ali na hora de gente que participou 5 vezes do processo de seletivo, porque queria tanto trabalhar na empresa e no Que final legal. entrou. Esse é o tipo de pessoa que eu falo assim, que a gente lá no escritório, né, a gente não é só o técnico que conta numa contratação, o que conta mais do que o técnico é o comportamental, porque o É. técnico a gente Uhum, ensina, técnico sim. se aprende muito Não, é fácil. lógico que performance é tábua rasa, como eu falo, assim, não adianta o cara ser todo 100% alinhado o valor da cultura e não e não entregar. entregar nada. Aí, para isso a gente tinha avaliação de desempenho ali. Empresa startup tem que ter, a gente fazia por quarto, avaliava todo mundo, depois a gente passou para semestre, mas você tem que avaliar as pessoas o tempo todo, principalmente empresa de alto crescimento, tem que estar ali, todo mundo na ponta dos cascos, não tem jeito. Agora, em relação a essa coisa de comportamental, é o intangível ali, as pessoas vão passar a acreditar, gostar da empresa, tal. E para isso, acho que o que dá para levar para casa aqui do podcast é você que é líder, analisa no que você acredita, como é que você vê o mundo e bota isso para fora, conta para as pessoas. Por isso que o CEO tem que se expor. Ele tem que estar o tempo todo falando desses valores, Reforçando. do que ele acredita, de como tem que ser as coisas. Tudo. Aí você forma um time muito unido, muito coeso com isso. Que legal, Neto, obrigada pela tua participação.
Quem quiser acompanhar, fala com o Neto. Quem estiver passando por um M&A, quem precisar de um advisor, quem precisar de um conselho, o Neto ele tá sempre disponível. Ele conversou comigo ano passado, a gente teve umas trocas bem legais, vale a pena. A gente comentou aqui até no último episódio da importância de ter um mentor dentro desse ecossistema, porque é um jogo, tem que conhecer as regras. Quem não conhece as regras sofre muito e perde muito dinheiro. Então fica aí o convite para vocês falarem com o Neto. Neto, obrigada aí pela tua Eu participação. que agradeço. Valeu, pessoal. Eu sempre gosto de terminar com o lema do escritório, porque eu acho que não faz sentido empreender se a gente não respeitar uma premissa básica, né? Que é ser feliz na jornada. Então, bora ser gigante e feliz na jornada. Valeu. Valeu, obrigada, Obrigado. Neto.